noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao canal do Cefa. Nosso evangelho de hoje, nós vamos estudar o capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Vamos então aos avisos da nossa casa. Na segunda-feira, às 19 horas, nós temos online o Evangelho. Às 20 horas, nós temos tratamento presencial. E na segunda-feira também, uma segunda sim, a outra não, às 14 horas, nós temos a abertura do nosso brechó. Às terças-feiras, às 20 horas, nós temos a palestra pública online aqui no canal. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo do ESD online também. Aos sábados, às 14 horas, nós temos o brechó. Às 16 horas, de 15 em 15 dias, nós temos o estudo do Espiritismo para principiantes. E também às 16 horas, de 15 em 15 dias, estudo da mediunidade. Aos domingos nós temos a palestra pública presencial em nossa casa. Às 18h30, atendimento fraterno, também presencial na nossa casa. Às 18 horas, a abertura do brechó, isso aos domingos. Recados dados, então, vamos à nossa prece. Pedindo ao Mestre Jesus que nos acompanhe nesse evangelho de hoje, que possamos absorver toda a mensagem que ele trouxe para nós e que possamos encaminhar a outros irmãos que tanto necessitam e levar-nos a nossa vida. Esteja conosco durante essa semana, Senhor. Obrigada, espiritualidade amiga e protetora, por nos amparar nos momentos difíceis que precisamos. Que assim seja. Vamos começar então com a leitura Caminho, Verdade e Vida, a leitura número 3. Examina-te. Nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas, para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada devemos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinam. Se resultou no desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração, para que o caminho seja menos ingrato. Mas se atendeis ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, receba as observações indébitas e passe adiante. Contua trabalhando em teu ministério e concordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Bom, então, como eu disse para vocês agora há pouco, o nosso evangelho de hoje ele vem falar sobre cuidar do corpo e do espírito. Logo no início do item 11,
o espírito George, que é o espírito protetor, ele traz a seguinte questão. A perfeição moral consiste na maceração do corpo físico. O que ele quer dizer? A perfeição moral, ele consiste em tragarmos o nosso corpo, em flagelarmos o nosso corpo. Então, o que o Evangelho traz para a gente? Que para a gente ter uma condição moral elevada, para a gente dar condições para o espírito ter uma elevação moral, o nosso corpo físico ele tem que estar saudável. Ele tem que estar em perfeitas condições para que o espírito possa crescer moralmente. Isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa deficiente física, uma pessoa deficiente dos sentidos, uma pessoa deficiente intelectualmente, isso não quer dizer que este corpo não seja saudável. O que ele está querendo dizer aqui é que o espírito ele precisa do corpo físico em condições suficientes para aquele espírito crescer moralmente. A gente sabe que com o passar das vidas e das encarnações, as mazelas que nós fazemos com o nosso corpo físico vai ficando registrado no nosso perispírito e aquilo retorna numa próxima encarnação como um problema físico, na maioria das vezes. É lógico que tem suas exceções. E isso faz parte desse melhoramento moral, porque o espírito ele precisa passar por essa depuração. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, independente de como ele venha nessa encarnação, de como a gente esteja nessa encarnação, porque ele precisa desse corpo físico para poder evoluir e crescer moralmente. Então, a resposta que ele traz é a seguinte: para resolver essa questão, me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e doença, influi da maneira muito importante sobre a alma. A alma é o espírito encarnado. Então, o que ele diz aqui? Que o corpo, ele precisa estar saudável. A gente tem que cuidar do corpo, independente de como ele venha. Independente da maneira em que ele venha. Se é um corpo físico com problemas psiquiátricos, com problemas físicos, a gente tem que cuidar, porque o corpo ele veio dessa maneira porque o espírito precisa dessa depuração para evoluir espiritualmente, moralmente. Que é preciso considerar concativa na carne. Então é isso que eu falei para vocês agora. A gente tem que cuidar do nosso corpo da maneira que ele veio, preservar e cuidar. Então aquelas pessoas que fazem aquelas culturas que se martirizam, que se chicoteiam, que fazem jejum, esses jejuns que a gente vê aí que são jejuns que passam dias sem comer, dias sem beber água. Essas pessoas, então, elas estão contra a lei de Deus. A gente tem que observar, né? Porque não podemos julgar, porque cada um tem a sua crença, sua cultura. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz isso pra gente, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque é através dele que o nosso espírito vai evoluir. É através dele que ele vai passar as provas que ele precisa nessa encarnação. E ele continua: para que essa prisioneira viva, que é a alma ela é uma prisioneira do corpo enquanto estamos encarnados. Se divirta e conceda mesmo as ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, o perfeito estado, ambos que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Então é isso mesmo que a gente está falando até agora, que a gente tem que zelar e cuidar do corpo para que o espírito evolua moralmente. E aí a gente, cuidando do nosso corpo, e o que é cuidar, né? É ter uma alimentação saudável, não consumir, não se entregar a vícios, bebida alcoólica, drogas, cigarro,
praticar esportes, atividades físicas. Isso é cuidar do corpo. Não é você cultuar o corpo, é você cuidar, preservar aquilo que Deus nos deu. Porque a gente tem que entender, em primeiro lugar, que o nosso corpo, ele é um templo vivo de Deus. Porque dentro do nosso corpo é o que habita, em nosso corpo é o que habita o que Deus fez de mais precioso, que é o nosso espírito. E a gente é muito materialista ainda para conseguir separar essas duas coisas, porque muitas vezes a gente fala, nós somos um corpo e temos um espírito, quando não é isso, nós somos um espírito e temos um corpo. E se a gente cuida desse nosso corpo, nas próximas encarnações, nas próximas vidas, nós vamos vir com um corpo cada vez mais saudáveis, cada vez menos problemáticos. E a intenção é essa, até que então ele seja um corpo mais sutil e nós vamos então passando por toda a evolução, não é mesmo? Aqui dois sistemas se defrontam, os ascetas que querem bater o corpo e os materialistas que querem rebaixar a alma, é o que a gente está falando até agora, né? Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Então, o que ele está falando aqui é dessas pessoas que martirizam o seu corpo, né? Que acham que para se purificar eles precisam se machucar, eles precisam passar por esse período por esses momentos dolorosos. E não é isso que o Evangelho traz para a gente. E ao mesmo tempo os materialistas, que é o que a gente falou também, que eles rebaixam a alma. Eu sou o corpo e tenho um espírito. Não é bem assim. Nós somos o espírito e temos um corpo. Provisoriamente, daqui a pouco o outro. Não é mesmo? Ao lado desse grande partido, famílias e numerosas tribos dos indiferentes que são com convicção e sem paixão. Amam tibitamente e gozam com a economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte, e esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver. Se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores e lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, ou seja, o corpo precisa da alma para estar aqui e a alma precisa do corpo. Então é uma junção, um precisa do outro. Então a gente precisa cuidar da alma e também precisa cuidar do espírito. Porque são dois corpos, gente. São dois corpos. Com matérias diferentes, uma mais sutil, a outra mais material. Então a gente precisa cuidar. É preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo. Olha só o que ele diz pra gente. Instrumento da alma. Então o corpo ele é um instrumento da alma, é o que a gente estava falando. O espírito, ele precisa do nosso corpo para evoluir moralmente, para progredir. Então, se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente não vai mais conseguir ter uma vida digna, porque o nosso corpo vai tão degradado, a gente está descuidando tanto do nosso corpo, que daqui a pouco a gente em uma das encarnações, o nosso espírito não vai conseguir mais evoluir, ele vai precisar lutar muito, né? Então a gente tem que cuidar. Desconhece as necessidades que são indicadas pelas faltas e vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Serei, pois, mais perfeitos se martirizando o corpo, pois isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Então, a perfeição ela não está em a gente martirizar o nosso corpo. Ela não está em a gente se machucar, se ferir. A perfeição ela está em cuidar, né?
ela está inteiramente nas reformas que fareis o vosso espírito suportar. Dobrai-o, submete-o, humilhai-o, modificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e é o único que conduz à perfeição. Então, o que a gente viu aqui é que o único que nos conduz à perfeição é Deus. E o que Ele pede para a gente? Para que a gente cuide daquilo que Ele nos deu, não é? Ele nos deu o sopro da vida, né? Como muitos dizem. E é isso que Ele pede, para que a gente cuide do nosso corpo, da nossa alma, porque nós somos espíritos imortais, mas o nosso corpo é mortal e ele precisa ser cuidado para que o nosso espírito, para que a nossa alma consiga evoluir moralmente, para que um dia nós possamos chegar a sermos espíritos evoluídos, grandes e espíritos de luz. Então, o nosso evangelho de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado mais uma vez por ter ficado conosco até agora. Vamos então beber a nossa água e fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, Jesus amado, espíritos amigos, por ter ficado conosco neste momento tão especial. Agradecemos, Pai, pelo nosso corpo físico, que tanto nos fornece a vida. Obrigada, Senhor, por nos permitir termos a nossa alma. E obrigado, Senhor, por nos acompanhar nesses momentos. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, então, até breve.